Roberto Albenaz Cordeiro, que teria, junto com seus irmãos, desenvolvido o sofisticado modus operandi em realizar transferências de dólares no exterior para contas indicadas pelos colaboradores. Policiais rodoviários federais que, entre várias outras ações, facilitavam a passagem de veículos irregulares. Cresce a venda de produtos elétricos, como ventiladores para espantar o calor do inverno. O consumidor deve tomar alguns cuidados na hora da compra. A população idosa está crescendo cada vez mais, não é isso? E nem todos têm um acompanhante, tem alguém que ajude. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje teve sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma, os ministros começaram a julgar o habeas corpus do doleiro acusado de envolvimento em organização criminosa que atuava no Rio de Janeiro e no exterior. Quem acompanhou e tem os detalhes para a gente é a repórter Carla Lucena. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. E foi isso mesmo. O habeas corpus é do doleiro Atos Cordeiro. Ele foi um dos alvos da operação da Polícia Federal chamada Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato. Essa operação ela foi deflagrada no começo de maio e terminou com a prisão preventiva de Atos Cordeiros e de outras pessoas, entre elas 3 irmãos dele, todos acusados de integrar uma organização criminosa voltada para movimentar dinheiros ilícitos, tanto no Brasil como no exterior. O montante teria sido desviado dos cofres públicos do governo do Rio de Janeiro e o líder seria o ex-governador Sérgio Cabral. Aqui no STF, a defesa de Atos Cordeiro alegou que não há fundamentos para a prisão preventiva. Vamos acompanhar. Relator do habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes disse que não há fatos concretos para manter a prisão de Atos Cordeiro. Assim como na liminar concedida em junho deste ano, que soltou o doleiro, na sessão dessa tarde o ministro manteve a liberdade e as medidas cautelares, como ele não pode falar com outros investigados, sair do país e deve entregar o passaporte à Polícia Federal. Ainda cabe lembrar que o crime de manter depósito não declarado no exterior só se perfectibiliza se o dinheiro estivesse depositado no exterior na virada do ano e não fosse declarado ao Banco Central no ano seguinte. E nada disso consta do decreto de prisão. Assim, o decreto prisional não deixa claro em momento algum quais crimes são imputáveis ao paciente e que justificariam a prisão preventiva neste caso. Já o ministro Edson Fachin votou para manter a prisão de Atos Cordeiro. Segundo ele, a denúncia aponta que o doleiro fazia parte de uma organização criminosa bem estruturada. Alegou ainda que em 5 meses o grupo fez 212 depósitos, somando mais de 4 milhões de reais. A meu sentir, o quadro fático descrito pelo magistrado demonstra a periculosidade concreta do paciente Atos Roberto Albenaz Cordeiro, que teria, junto com seus irmãos, desenvolvido o sofisticado modus operandi em realizar transferências de dólares no exterior para contas indicadas pelos colaboradores e, em contrapartida, receber reais em Porto Alegre. O ministro Dias Toffoli também votou para manter a liberdade do acusado. Eu tenho me alinhado na posição do voto do relator com as devidas vênias do ministro Luiz Edson Fachin. Desde que aqui cheguei, tenho tido um posicionamento neste sentido. O ministro Celso de Mello disse que a decisão para deter o doleiro seguiu fundamentos sólidos. O decano acompanhou o ministro Edson Fachin. Em todos esses atos decisórios, demonstrou-se que o paciente, atuando junto aos seus irmãos Paulo Albernaz e Antônio Cláudio Albernaz, teria participado ativamente do esquema criminoso desbaratado pela Operação Câmbio Desligo e no núcleo da organização criminosa integrante que integrava junto à sua própria família, o ora paciente emprestava sua credibilidade junto aos clientes, tais como a Odebrecht. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista. Por meio de 4 votos díspares, muito bem fundamentados, eu vou pedir vista dos autos, em especial para examinar a questão da contemporaneidade dos fatos imputados ao paciente
e a sua prisão, e para avaliar também a necessidade dessa constrição da liberdade diante deste fato em particular. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zugolotto, está aqui para trazer outros detalhes da sessão da turma de hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Então, com essa decisão aí, Genu e José Dirceu permanecem soltos até uma decisão do STJ? Exatamente, nesse sentido que a segunda turma hoje confirmou a liminar que havia sido concedida em sede de habeas corpus, concedido de ofício, na última sessão da turma, antes do recesso de julho, no dia 26 de junho, em que os ministros começaram o julgamento de duas reclamações em que tanto João Cláudio Genu como José Dirceu pediam a suspensão da execução da pena, já que ambos foram condenados no âmbito da Operação Lava Jato, para que até que o STJ analisasse os dois recursos interpostos por eles, no sentido de se revisar a dosimetria da pena. Para o ministro Dias Toffoli, relator dessas duas reclamações, lá no dia 26 de junho, ele entendeu que, no caso de João Cláudio Genu, condenado por corrupção passiva, associação criminosa no âmbito da Operação Lava Jato, tanto a sentença de primeiro grau como o acórdão que confirmou a sua condenação levaram em consideração o fato dele ter sido condenado na ação penal 470, aquela do mensalão, como majorante para aumentar a pena dele nesse caso da Operação Lava Jato. E segundo o ministro Dias Toffoli, e na maioria que se formou e que se confirmou na sessão de hoje, seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, essa majorante não poderia ter sido considerado porque na ação penal 470 o próprio Supremo Tribunal Federal já teria declarado extinta a sua punibilidade em razão da prescrição. Então há uma possibilidade, uma plausibilidade no pedido feito pela defesa de que o julgamento no STJ possa alterar o resultado da pena a que ele foi condenado. No caso de José Dirceu, a situação é diferente, mas também pode alterar a pena que ele tenha que vir cumprir. A defesa de José Dirceu pede em recurso especial no STJ que seja analisado o fato de que a época da condenação por lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção passiva, ele já contava com mais de 70 anos, o que faz cair pela metade a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Então, nesse sentido, os ministros, quando concederam de ofício a ordem em habeas corpus em 26 de junho, entenderam que haveria um possível risco de que esses sentenciados viessem a cumprir uma pena eventualmente superior à que eles tinham sido condenados e em regimes diferenciados. E na sessão de hoje, os ministros acabaram confirmando essa liminar. Ministro Edson Fachin e Celso de Mello ficaram vencidos, entenderam que não cabia a reclamação para pedir a suspensão da execução da pena e nem mesmo a concessão de habeas corpus de ofício nesse caso. Como a decisão foi tomada por maioria, José Dirceu e João Cláudio Genu aguardam em liberdade até a decisão do STJ. Obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Primeira turma do Supremo começa a analisar caso de policiais rodoviários federais que foram demitidos por extorsão no estado do Amazonas. Os 13 policiais rodoviários federais foram demitidos por improbidade administrativa e queriam anular a decisão. Segundo a denúncia, eles faziam parte de uma quadrilha do Amazonas que extorquia empresários do setor de transporte durante o trabalho de fiscalização. Os advogados alegaram que as demissões se basearam em interceptações telefônicas da Polícia Federal e que os réus foram absolvidos no inquérito criminal. O subprocurador-geral da República, Carlos Vilhena, disse que havia outras provas contra os acusados. Eram policiais rodoviários federais que, entre várias outras ações, facilitavam a passagem de veículos irregulares no posto da Polícia Rodoviária Federal, no caso específico desse impetrante, da Ceasa, no quilômetro da BR-319, e recebia dinheiro. O relator, ministro Marco Aurélio, votou por aceitar o recurso dos policiais. Os documentos que compõem o processo permitem concluir no sentido da suficiência das premissas consignadas, isso quanto a preliminar. Atentem para o fato de haverem sido ouvidas 59 testemunhas
das quais 38 foram apresentadas pelos acusados. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber discordaram. No caso, a pena de demissão foi aplicada e o que aqui se discute é a validade da portaria de demissão dos servidores policiais rodoviários federais, se fez não só com base na interceptação telefônica, que depois foi declarada na esfera criminal como prova ilícita, e aí teríamos uma hipótese de exame de prova emprestada ilícita por derivação, mas também com base na prova testemunhal colhida. A invalidação desta prova na esfera criminal não contamina a legalidade do processo administrativo disciplinar. Houve prova, a meu ver, produzida originariamente no processo administrativo. O placar estava em 2-1, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo e o julgamento será concluído em uma nova sessão. A primeira turma também analisou um recurso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Em 2006, ele foi condenado a 26 anos e meio de prisão pelo desvio de cerca de 170 milhões de reais na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. A defesa pediu a extinção da punição. Segundo o advogado do ex-juiz, os fatos ocorreram entre 1995 e 1999, mas prescreveram em 2007. O relator ministro Marco Aurélio negou o pedido e foi seguido pelos outros ministros. A Polícia Federal cumpriu hoje 19 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências de suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes em licitações no serviço de transporte escolar em 6 cidades do interior da Bahia. A ação visava também o afastamento do cargo de prefeito dos municípios de Pilão Arcado e Ipirá. O valor dos contratos envolvendo as empresas do esquema totaliza 130 milhões de reais, segundo a polícia, além de fraude em licitações. A operação da PF teve como alvos o superfaturamento, desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva e lavagem de ativos envolvendo os contratos de serviço de transporte escolar. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, autorizou nesta terça-feira a Polícia Federal a cruzar informações de 2 inquéritos em que o presidente Michel Temer está entre os investigados. Um dos inquéritos foi aberto para apurar o chamado Decreto dos Portos. A suspeita é de que Temer teria editado o decreto para beneficiar empresas específicas do setor. Em outro inquérito, é investigado o repasse de 10 milhões de reais pela Odebrecht ao MDB num jantar no Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer. Agora, com a decisão do ministro, depoimentos, indícios e documentos sobre o caso dos portos também poderão ser avaliados na investigação sobre os repasses da Odebrecht. O prazo para a PF concluir as investigações do caso dos portos termina no começo de setembro. Foram autorizadas até o momento 3 prorrogações. O presidente Temer nega envolvimento em ambos os casos. E você vai ver a seguir: altas temperaturas. Cresce a venda de produtos elétricos como ventiladores para espantar o calor do inverno. O consumidor deve tomar alguns cuidados na hora da compra. Hoje tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral está lá e ao vivo traz os destaques da sessão para a gente de hoje. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar 33 processos daqui a pouco. E entre as ações estão os primeiros pedidos de registro de candidatura relativos às eleições presidenciais de outubro. Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado e Hertz da Conceição Dias, respectivamente candidatos a presidente e vice-presidente da República pelo PSTU, devem ter os registros analisados pelo plenário. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator desses processos. Também está na pauta um recurso que trata de suposto uso político de evento realizado por uma igreja evangélica. A sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral começa às 7 horas da noite. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Henrique. Procuradores de todo o Brasil se reuniram hoje em Brasília para definirem uma ação conjunta que garanta que o dinheiro do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, seja aplicado de forma correta. O objetivo é orientar os estados e municípios a usarem a verba integralmente no melhoramento do ensino básico. A Justiça determinou que a União pague aos municípios e aos estados 95 bilhões de reais pela retenção que fez desse valor para o Fundeb entre 1998 e 2006. O resultado veio depois de uma ação civil pública proposta pelo MPF. O problema é que, ao invés de usar todo o dinheiro liberado para investir na educação, alguns municípios, com autorização judicial, têm separado parte dos recursos para pagar advogados particulares que atuaram neste caso em favor das prefeituras. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou sobre a importância da ação do Judiciário para garantir o uso correto dos recursos públicos. É um dinheiro, como o doutor Benedito acaba de dizer, e minha colega Eliseta Ramos também, que precisa ser gasto exclusivamente no serviço de educação. Eu acho que é a oportunidade de a gente contribuir como Ministério Público para transformar a situação da educação brasileira. Pensem na magnitude desse número, da importância do que nós estamos traçando e talvez da importância de nós, doutor Benedito, senhoras e senhores procuradores gerais de justiça, de considerarmos este tema o tema número 1 de nossas instituições para o próximo ano. Os moradores de Brasília estão sofrendo com a seca deste ano. Temperaturas elevadas durante o dia e falta de umidade dificultam o sono. A venda de ventiladores e umidificadores disparou. Érica, mas nesse período a cidade também fica muito mais bonita. Veja como a cidade está colorida pelos ipês. Os ipês amarelos contam qual é a estação, o inverno. Mas a temperatura está muito alta, muito quente. Não tem água, não tem frio. Muito ruim, tá quente demais. Tá na hora de morrer a velha. A dona de casa, Eunice Batista, correu para a loja e comprou 2 ventiladores de uma vez. Um pro quarto, outro pra cozinha, onde eu cozinho, trabalho. Não tá dando para ficar sem ventilador em casa, não? Não, dá não. Dá não. Ainda carrega ele para a loja ainda, que precisava 3. O campeão de vendas é o ventilador, mas a procura por ar-condicionado também aumentou. E é só o climatizador chegar na loja para sair nas mãos dos consumidores. Como a umidade também anda baixa em algumas regiões do país, os umidificadores são muito procurados. Aqui no Distrito Federal, o Sindicato do Comércio Varejista fez uma estimativa. A venda desses produtos para espantar o calor e o tempo seco devem crescer 4% de junho a agosto em relação ao mesmo período do ano passado. A economia, no Distrito Federal está vendendo bem determinados produtos. A facilidade em pagamento, que é o cartão de crédito, isso também ajuda. E a estabilidade de preço. Os preços estão estáveis, e com isso o consumidor realmente está comprando. Na hora da compra, o consumidor deve procurar saber as regras da loja. Cada uma tem as próprias normas. Elas não são obrigadas, por exemplo, a fazer a troca do produto. A loja só é obrigada a fazer a troca do produto quando ele estiver com defeito. Agora, por questão de numeração, por questão de cor, não há obrigatoriedade de troca. Então, o consumidor, ao adquirir o produto, principalmente quando for presente, ele deve perguntar na loja qual é a sua política. Mas se a compra for pela internet, aí é diferente. Pela internet, pelo telefone ou através de catálogos, ou naquelas vendas porta a porta, o consumidor tem o direito ao arrependimento. Esse prazo é de 7 dias. Também na compra pela internet, o consumidor tem direito de devolver a mercadoria. E se ela não for entregue no prazo combinado, há a chamada quebra de contrato. O consumidor pode, então, desistir do negócio, exigir o dinheiro dele de volta, corrigido, ou ele pode exigir que a loja cumpra com a oferta. E você vai ver a seguir terceira idade em ritmo acelerado. A população idosa está crescendo cada vez mais, não é isso? E nem todos têm um acompanhante, tem alguém que ajude.
Sabe aquela empresinha feita no quarto ou na garagem de casa, entre amigos? Pois é, algumas podem virar bons negócios e ainda ajudam a preservar a natureza. Fazendo a questão da captura do que está se consumindo de água e, a partir disso aí, a gente está sincronizando isso para a web. Você sabe que pode votar mesmo se estiver longe de casa, né? É possível sim, o nome disso é voto em trânsito, mas tudo tem que ser organizado antes, entre os dias 17 de julho e 23 de agosto. Nesse período, você vai a qualquer cartório eleitoral levando um documento com foto. Tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral também. É bem simples, preencha um formulário, informe em que cidade estará no dia da eleição, desde que seja um município com mais de 100 mil eleitores. Você pode votar para eleger presidente e vice. Para os outros cargos, é preciso estar dentro do seu estado. Se a viagem furar, o voto em trânsito deve ser cancelado até o dia 23 de agosto, porque a sessão de origem não vai mais poder receber o seu voto, ok? Mas se você vai pegar estrada mesmo, entre no site do TSE. Tem uma lista de locais disponíveis para o voto em trânsito. E a partir de 3 de setembro, confira a zona e sessão eleitorais para saber aonde ir votar na cidade que escolheu. Pronto, agora só falta conferir se o título tá na bolsa antes da decolagem. O Superior Tribunal de Justiça assinou mais um termo de cooperação técnica, desta vez com o Tribunal de Justiça de Goiás. O documento firma o compromisso entre os órgãos de aprimorar a aplicação prática do sistema de precedentes, instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Durante a cerimônia, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, lembrou que com as novas práticas, o tribunal já coleciona bons resultados. No ano de 2016, nós conseguimos bons frutos, porque conseguimos baixar a origem, mais processos do que o quantitativo recebido. E esse resultado nós comemoramos também no ano de 2017, em que conseguimos baixar 42 mil processos a mais do que a quantidade de processos distribuídos. E com relação ao ano de 2018, os dados informam que até junho identificamos volume menor de processos no acervo do tribunal de cerca de 12%. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, falou sobre a importância da parceria. Capacitando nossos servidores para que possam colaborar não só com o TJ, mas com o próprio STJ. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e a ministra Suzete Magalhães participaram da cerimônia de assinatura. Para eles, o acordo de cooperação é extremamente importante para o judiciário brasileiro. O STJ está, sim, trilhando um caminho certo, utilizando e incentivando a utilização desses novos instrumentos que foram colocados à disposição do Judiciário pelo CPC de 2015. Os termos dos recursos repetitivos, da repercussão geral a nível do Supremo, mas transformado antes em recurso repetitivo no STJ, no sentido de dar maior agilização aos processos e fazer com que os tribunais, com as suas decisões, evitem que outras matérias idênticas possam ser levadas aos tribunais superiores. É o tribunal trabalhando em busca de uma justiça célere, mas sobretudo em favor da cidadania. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça. Por lá se encontra a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite para todo mundo. Olha, o ministro Marco Aurélio, aqui do Supremo Tribunal Federal, liberou o processo do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, para julgamento na primeira turma. Ele foi acusado de racismo e manifestação discriminatória contra quilombolas, indígenas e refugiados em abril deste ano. Os ministros vão decidir se Bolsonaro se torna réu ou não. A data do julgamento ainda será marcada.
E a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo reconsidere a decisão de enviar as investigações sobre o deputado federal Átila Lira para o Tribunal Federal Eleitoral do Piauí. Ele é acusado de crime de falsidade ideológica na campanha de 2014. De acordo com a PGR, esse tipo de crime está relacionado ao exercício parlamentar e, portanto, deve ser julgado pelo STF. E o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, cassou uma decisão da Justiça que negou o direito de uma pessoa de alterar o nome e o gênero no registro civil. Segundo o ministro, a segunda vara da família de Maringá violou o entendimento do Supremo de que qualquer brasileiro pode fazer a mudança apenas com autodeclaração. E o Giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. A população está envelhecendo, uma realidade que requer mudanças nos hábitos de vida das pessoas com mais de 60 anos de idade. Veja agora a segunda reportagem da série especial sobre os direitos dos idosos. A população idosa está crescendo cada vez mais, não é isso? E nem todos têm um acompanhante, tem alguém que ajude. Então, já tendo essas coisas para facilitar, é bem útil, não é a menor dúvida, viu? Realmente a população está envelhecendo e rápido. Só para ter uma ideia, durante o relato do seu José, cerca de 20 pessoas em todo o mundo entraram para a terceira idade. Por ano, esse número chega a 58 milhões, segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas. O ritmo de envelhecimento é acelerado, principalmente no Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. A previsão da ONU é que até 2050, esses 5 países vão somar 940 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representa 45% da população idosa do mundo. Os indicativos são de que as pessoas estão envelhecendo melhor. Vários fatores contribuem. Por incrível que pareça, a própria urbanização contribui para isso. Maior acesso a tudo. Sem dúvida alguma, a implantação de um sistema de aposentadoria universal, que pode ter valores ainda aquém do desejados, mas gerou uma regularidade de renda a uma parcela significativa da população. Viver mais, com muita saúde, disposição e, de preferência, trabalhando. Esse é o objetivo de muita gente que completou 60 anos de idade. Domingos é um exemplo. Apesar de fazer apenas bicos na construção civil de vez em quando, ele busca um emprego fixo. Se o mercado de trabalho me desse a oportunidade, eu aceitava de coração, para ter certeza disso. Nunca fugi de trabalho. Se manter ativo e com um objetivo de vida é realmente o segredo da longevidade para esse pesquisador da Universidade de Brasília. É fundamental, não é, a pessoa idosa ter oportunidade de acordo com as suas capacidades. Ou seja, participar de acordo com aquilo que ela foi, que é a sua história. Mas pode mudar também a história. Ela pode se dedicar a trabalhos voluntários, pode se dedicar à atividade física, a encontros. Enquanto as políticas públicas não são repensadas, as empresas estão de olho nos consumidores da terceira idade. Além de cumprir o Estatuto do Idoso, que determina o atendimento prioritário, este shopping em Brasília faz questão de oferecer ainda mais vantagens, como cadeiras de rodas, mesas para lanche e vagas de garagem de uso exclusivo para pessoas com mais de 60 anos. O cliente adora um mimo, adora ser bem recebido, faz parte, né? E a gente quer receber e acolher esse cliente da melhor forma. E amanhã, na terceira reportagem da série, você vai ver que abandonar ou maltratar pessoa idosa é crime. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.